Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana, e a gente está de volta ao Enfim Sexta. E hoje a gente fala por aqui da possível venda da Copasa ainda esse mês, em meio a suspeitas de corrupção no processo de privatização da empresa de distribuição de água dos mineiros. E a pressão pela abertura de uma CPI para investigar essas denúncias. A nível internacional, a gente trata da situação cada dia mais preocupante em Cuba, diante do estrangulamento econômico que a ilha vem sofrendo por parte dos Estados Unidos. Cenário após 20 dias do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Conversar sobre todos esses assuntos, substituindo a Isa Lourença, que está lá em Cuba, levando a solidariedade do povo brasileiro. Quem por aqui é a Bela Gonçalves, deputada estadual pelo PSOL e também, originalmente, membro da nossa bancada da segunda semana do mês. Tudo bem, Bela? Oi, Ana. Oi, meus debatedores queridos aqui. Sextou. Quem contribui com a nossa conversa de hoje é o Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindieletra MG. Tudo bem, Emerson? Ana. Saudações aí, professor Zé Luiz. Prazer estar aí você conosco hoje aqui, Bela. O nosso time de hoje, como o Emerson já anunciou, quem também está por aqui é o professor José Luiz Quadros, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e também diretor do APU-BH, que é o Sindicato dos Docentes da UFMG. Bom dia, José. Bom dia a todas, todos e todas. Satisfação estar aqui mais uma vez. Bom demais. Bem-vinda aí, Bela, entre nós. Aqui que a gente volta com essa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa por o que a gente vai tratar e já deixa aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Começo o programa de hoje falando sobre um tema preocupante. Não deu nenhuma informação oficial ainda, mas os trabalhadores da empresa alertam que a possibilidade de um leilão de privatização acontecer ainda neste mês, no dia 28 de março. A presidente da Copasa, Marília Carvalho de Mello, já tinha afirmado, inclusive, que a venda deve ser realizada mesmo no primeiro trimestre de 2026. Pois é, Ana, isso acontece em meio a diversas suspeitas, inclusive de corrupção. Enquanto o governo Matheus Simões e a direção da Copasa correm para privatizar a empresa, existe um movimento na Assembleia Legislativa pela abertura de uma CPI para investigar essas denúncias de irregularidades. Bela, apoiando e ajudando a mobilizar as assinaturas necessárias para essa comissão parlamentar de inquérito. Queria que você trouxesse a gente quais são as principais suspeitas já identificadas e que precisam ser apuradas nesse processo. Eu acho que todo mundo sabe da importância da Copasa para o desenvolvimento social do Estado, para garantir água em todos os lugares. E a nossa empresa pública está sendo alvo de um grande esquema de corrupção que está conjugado ao maior sistema de corrupção que foi identificada pela Polícia Federal no Brasil até hoje. Ações da Polícia Federal que geraram não apenas suspeitas, até a confissão de um sistema em a Aegea, que é a empresa que ganhou praticamente todas as licitações do campo de saneamento do sul ao norte do Brasil, estavam infiltrando pessoas dentro das empresas e pagando propina para agentes públicos para obter os contratos de licitação. Pessoas não é suspeito, ele é confesso, ele fez uma delação premiada no setor, no meio de uma dessas investigações, é o Hamilton Amadeu. Ele confessou ter pagado propinas para mais de 3 estados, mais de 20 cidades, no processo de concorrência, entre muitas aspas, porque não era concorrência, para ganhar a concessão de água e esgoto no Rio Grande do Sul, em Ribeirão Preto, em vários lugares. Pois bem, o Amadeu era justamente o presidente do Conselho de Administração da Copasa, que definiu as regras sobre a venda da empresa. Não apenas o Hamilton instruiu a modelagem para a venda da Copasa, como ele também convocou a reunião do Conselho Administrativo que autorizou essa venda. Outra pessoa muito suspeita, o presidente da Copasa, Guilherme Duarte,
Guilherme Duarte aparece em uma série de ações da Polícia Federal, como a Operação Carbono Oculto, que investiga a relação entre o PCC e a lavagem de dinheiro na Faria Lima, e ele próprio saiu diretamente para compor um grupo na Faria Lima, que está sendo investigado, Operação Carbono Oculto. Acontece que os dias, as datas e os endereços dessa companhia que está sendo investigada pela Operação Carbono Oculto coincidem com as movimentações de venda das ações da Copasa antes mesmo da autorização da privatização, tá, gente? Os grupos correram para comprar ações da Copasa, o grupo Perfin, que hoje detém a maior parte das ações da empresa, comprou isso no dia em que o Guilherme saiu das movimentações super suspeitas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Essas investigações estão em sigilo, mas fato é que a gente pode ver deflagrado operações que vão toda a votação na Assembleia, todo o processo de privatização da companhia foi um grande esquema de corrupção. Estou convencida de que foi e acho que a gente precisa abrir essa CPI para evitar que a companhia seja vendida além do prazo. O Tribunal de Contas também recebeu as nossas denúncias e pediu uma série de informações e esclarecimentos para a Copasa, e a Copasa não pode vender a empresa antes de se explicar para o Tribunal de Contas. É nisso que a gente está contando agora. É importante a gente perceber também, Bela, que a Copasa ela é a maior alta da Bolsa de Valores dos últimos 12 meses, da Bolsa de Valores do Brasil dos últimos 12 meses. Mas tem um negócio curioso. O presidente da Aegea esteve reunido com o governador Romeu Zema poucos dias antes do governador anunciar a prioridade do processo de privatização da Copasa. E aí, logo a seguir, o BTG compra 5% das ações e as ações triplicam de valor logo a seguir. No mínimo, você tem um processo aí de informação, de um vestígio muito forte de uso de informação privilegiada. Na Bolsa de Valores, eles chamam de insider trader, quando a pessoa tem as informações antes do processo acontecer. Não é possível imaginar que os órgãos de fiscalização não vão disparar os mecanismos de controle para evitar que, nesse processo de privatização, Banco BTG, a Aegea, Sistema Itaú, que também assim, tem passado à margem do processo, mas também está envolvido, porque, inclusive, as notícias que a gente tem tido essa semana é que o Itaú, que é o braço financeiro da Aegea hoje, vai promover uma abertura de capital da Aegea nos próximos dias. Então, vejam vocês, eles fazem um negócio milionário, aí estão agora num processo de abertura de capital, a Aegea hoje já está valendo mais de 40 bilhões, e a forma como a Aegea chegou deste tamanho está eivado de suspeitas, está eivado de processos de corrupção já confessos. Se a gente não conseguir investigar isso, a gente sabe que quem vai pagar é o povo brasileiro e vai ter cada vez mais a sua água, o seu bem, seu mineral mais precioso nas mãos do capital privado. É isso, né, Emerson? E é importante lembrar que a Aegea e BTG são a Aegea, BTG e Grupo Perfin, que foi o que comprou as ações, é basicamente a mesma coisa. Eles participaram juntos de consórcios suspeitos e que estão também sendo vítimas de operações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Acho que a questão que fica é como que a gente vai deixar que o nosso bem mais precioso seja entregue para esses bandidos. Há poucos anos atrás, a Aegea sequer existia. Era uma empresa que não tinha capital. Está mais que claro que ela cresceu com base na corrupção. Onde ela está operando, está faltando água. A água está vindo suja, a água está vindo cara. Sabe, nós não queremos isso para Minas Gerais. O tema está armando um grande esquema de corrupção, atender a interesses privados que financiam a sua campanha. É preocupado agora com a campanha de presidente da República. Apresentou a sua renúncia na Assembleia essa semana. Eu até falei que nós temos que lavar com sal grosso aí, depois o chão, depois que ele passar. Porque, né, foi só coisas ruins deixadas para o estado de Minas Gerais. E eu acho que a pior delas é a destruição do nosso sistema de saneamento básico, sem dúvida nenhuma. Tem comprador determinado da Copasa. Escrevam aí, BTG Pactual, Banco Itaú e a Aegea. Esse consórcio bandido, que está alvo da maior operação de investigação por corrupção do sistema de saneamento da história do Brasil, que está apoderado da Copasa. Nós vamos deixar? Não podemos deixar. Estamos aí da coleta de assinaturas da CPI, estamos cobrando do Ministério Público Federal e estamos cobrando do Tribunal de Contas do Estado. Bela e Emerson, e se tem esse conjunto de suspeitas, o mínimo que
o legislativo e o próprio executivo deveria fazer é incentivar que fosse, então, né, investigado. Eu queria aproveitar que Bela mencionou sobre essa questão do governo Zema para trazer uma outra pergunta aqui para vocês refletirem, né? A gente tem visto alguns analistas destacando que essa pressa, né, essa ansiedade do governo Zema e também do vice-governador e pré-candidato ao governo de Minas, Matheus Simões, em querer privatizar a Copasa, tem a ver também com a expectativa, a possibilidade de eles utilizarem, inclusive, o dinheiro da venda da nossa empresa pública no processo eleitoral, na campanha eleitoral. Queria que você tassem se vocês acham que se essa avaliação, né, faz sentido, se isso é algo também que nos ajuda a explicar essa sanha por privatizar uma empresa tão né, para o povo mineiro. A política do Estado de Minas Gerais e o governador Zema se utilizar das verbas da ação de Brumadinho para garantir a eleição dele há 3 anos, não se surpreende com a notícia de que o governador Romeu Zema vai tentar utilizar a verba da privatização da Copasa, queria a da Copasa e da CEMIG, não conseguiu, a CEMIG, mas avançado violentamente sobre a Copasa para se utilizar como financiamento de uma campanha. O presidente da República é uma campanha muito cara, que o governador Romeu Zema não é um dos, ou seja, para se tornar favorito vai precisar investir muito mais na imagem dele, e aí a narrativa da possibilidade de do dinheiro da ação da Copasa como verba de campanha é bastante coerente. Mais um motivo para a gente reforçar a fala que a Bela acaba de fazer sobre a importância de uma CPI, sobre a importância de demonstrar de que forma que esses processos de corrupção se interligam. E eu acho que nós estamos por um momento muito didático no Brasil, onde a gente percebe que uma investigação sobre o crime organizado se mistura com a investigação sobre o sistema financeiro nacional, que se mistura com a investigação sobre a utilização, a instrumentalização da fé, a industrialização da fé por diversos pastores picaretas de igreja evangélica, e está faltando essa questão do financiamento da campanha, que daqui a pouco não se será mais uma desse escândalo. Que Zema recebeu da família Vorcaro R$1 milhão de doação para sua campanha. Pai do Daniel Vorcaro, o principal financiador da última campanha eleitoral do Zema à reeleição. Não à toa, depois os empreendimentos do Daniel Vorcaro ganharam licenciamento ambiental adoidado, como a Taquaril Mineração, a mineração na Serra do Curral, aquela que gerou aquela comoção toda, a gente não sabia, descobriu depois que é do Daniel Vorcaro. A nossa representação para o Público Federal, ela mostra a conexão entre operações Carbono Oculto, Compliance Zero, a operação e a operação da Polícia Federal sobre a questão do sistema de saneamento. De fato, parece haver um entrelaçamento entre capital financeiro, investimento em saneamento público e corrupção de atores estratégicos. E, de fato, Emerson, eu acho que a gente vai perceber no futuro como essas operações estão entrelaçadas. O braço político delas, justamente quem financia as campanhas, quem garante o jatinho para fazer campanha de segundo turno, como aconteceu com o jatinho aí do Daniel Vorcaro, que foi utilizado pelo Nicolas para fazer campanha para o Bolsonaro. Essas coisas estão começando a ser, e eu acho que vão aparecer mais. A gente precisa garantir a isenção das investigações. Eu estou bastante convicta de que sim, o Zema quer vender a Copasa para financiar a campanha eleitoral pró-presidente da República e vice-governador à eleição, porque ele sempre contou com dinheiro de gente. No primeiro governo contou com dinheiro de crime da Vale, da Samar, agora está contando com dinheiro do crime da venda da Copasa, e assim ele vai conseguindo operar obras que, inclusive, não têm o mesmo tipo de controle orçamentário que deveria ter os investimentos do Tesouro. Enquanto isso, deixou o Estado de Minas Gerais completamente quebrado, com uma dívida de 200 bilhões de reais. É muito grave o rombo financeiro que ambiental, social aqui pra gente. E quer pegar dinheiro para fazer campanha como se tivesse nada acontecendo, como se tivesse rico. Espera um momentinho que a gente já volta para tratar da conjuntura internacional. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Pois é, gente. E aí no mundo a conjuntura internacional segue cada vez mais intensa. Essa semana, Cuba completa 3 meses sem receber combustível e enfrenta por isso a mais severa ofensiva dos Estados Unidos em 50 anos. O novo embaixador cubano no Brasil, o Vitor Cairo, caracterizou a situação como de guerra e não de crise. Cuba tem cerca de 80% da energia gerada por termoelétricas, alimentadas por combustível, mas o Donald Trump reduziu drasticamente a possibilidade de compra de petróleo no mercado global pela ilha, né? Tem provocado falta de luz e dificuldades no acesso a alimentos, medicamentos e itens de higiene básica por lá. Diante desse cenário, professor José Luiz Quadros, queria que você comentasse, fato, desde a Revolução Cubana, esse é o momento mais difícil enfrentado pela ilha? E por que, na sua avaliação, o governo norte-americano decidiu intensificar os seus ataques a Cuba agora? Vem sofrendo, né, com o bloqueio norte-americano, realmente, logo após a Revolução Cubana, em 1959, já no início da década de 1960, né, com o bloqueio norte-americano. E depois ele teve aquela questão dos mísseis, né, a União Soviética, na época do Khrushchev, né, era bem corajoso, o Khrushchev, inclusive, né, no curto período, né, em que ele foi líder do Partido Comunista da União Soviética, que a União Soviética se transformaria em uma sociedade comunista ainda na década de 1980, e o Khrushchev precisa para serem instalados, começaram a ser instalados na ilha de Cuba. Ali houve uma tensão, né, muito grande, que quase, segundo muitos analistas, né, levou à Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear. Bom, esse momento é um momento também muito grave, né? A gente tem, né, nós estamos falando aqui da extrema-direita, né? Importante lembrar que a extrema-direita, né, a miséria moral e a miséria intelectual da extrema-direita, como o Zema, aqui em Minas Gerais, o da República do Brasil, que eu não gosto de falar o nome dele, de jeito nenhum, mas essa miséria moral que está no poder nos Estados Unidos. Trump, seus assessores, Marco Rubio. E aí, então, o que acontece nesse momento? Bom, há aquele escândalo dos arquivos Epstein, que revelam a participação de grandes lideranças, né, importantes no mundo ocidental, né, principais nacionais do mundo ocidental, nos Estados Unidos, ex-presidentes, primeiros ministros, milionários, bilionários, né, envolvidos com esse arquivo, com tráfico de pessoas, com estupro, né, com uma violência absurda. E um dos nomes que mais aparece ali, né, é o nome do Trump, do presidente dos Estados Unidos. Como eu disse, a total miséria moral e miséria intelectual e miséria ética. A guerra dos Estados Unidos, sob a pressão, né, israelense, ela estoura nesse momento, abafando também esse Epstein, né, e servindo basicamente aos interesses de Israel. Né? Israel tem uma influência histórica e participa dos norte-americanos. Lembrar que não é só o Trump que é violento, né? Os governos norte-americanos, né, historicamente, começou uma guerra a cada 3 anos. Né? É o império mais violento, é um império que tem são cerca de 800 bases militares em quase 100 países, né? É um império da violência, diferente de outros impérios, né, que tem muita força, muito no comércio, etc., como historicamente o Império Chinês, né, uma sociedade com 5 anos de história, 3.000 anos de império. Bom, o que aconteceu com a guerra do Irã também, a guerra não saiu como esperado. Nós vamos comentar depois. Muitos apontam, falam, olha, não é que a questão de vitória ou perda, né? Todo mundo perde, né, com as guerras, né? E o Irã está, né, tendo bombardeios diários absurdos que já levaram à morte cerca de 1.500 pessoas, a grande maioria de civis, mas os Estados Unidos e Israel esperavam acabar com essa guerra em 2, 3 dias, uma vez que eles eliminaram a cúpula do exército e do poder religioso e político do Irã. E óbvio que isso não ia acontecer, né? A questão é que os Estados Unidos é hoje governado Trump, que é bastante desinformado, né, é cercado também de assessores que são muito ruins, são bastantes precários do ponto de vista intelectual e cultural. Então a coisa está saindo muito mal, porque o Irã resiste, reforçou, né, o governo, né, no estado do Irã, que é um estado forte, né, uma cultura fortíssima, um governo muito bem estruturado, uma estrutura estatal muito bem estruturada e que resiste, que fez uma reação que ninguém esperava. E agora os Estados Unidos não tem muito como sair disso.
A situação está muito ruim para os Estados Unidos. Todas as bases norte-americanas foram bombardeadas, né? Perderam aviões, né? Navios foram comprometidos, né? Bases e muito equipamento caríssimo. Usaram muito equipamento que vai chegando ao final, tiveram até que buscar equipamentos, né, que estavam em Coreia do Sul e etc. E aí, então, qual que é o refúgio norte-americano? Bom, o Trump ele está tentando declarar uma vitória, né, uma vitória que a mídia norte-americana e a mídia ocidental vai, né, para sair dali, e o que os Estados Unidos querem, né, é a América Latina. A América Latina ela é bastante desmilitarizada, vamos dizer assim, porque a função dos exércitos na América Latina, inclusive do exército brasileiro, é muito mais de controle interno, né? Alguns exércitos são uma espécie de força de ocupação norte-americana no território interno dos países, né? São forças auxiliares do exército norte-americano. Então, aqui teoricamente fácil de tomar. Os Estados Unidos sequestraram o presidente da Venezuela, né, o Maduro, numa operação de algumas horas, né, e que, por enquanto, ficou por isso mesmo. Né? E aí Cuba é simbólico, né? Lembrando que o secretário de Estado norte-americano, um sujeito também desqualificado, ruim, despreparado, né, que é o Marco Rubio, mas o Marco Rubio ele é de família cubana, né, de imigrantes cubanos nos Estados Unidos. Então, isso é um assunto muito especial para o Marco Rubio. E a tomada de Cuba, né, simbolicamente, seria algo, né, muito importante, daria notícia no mundo inteiro, e isso, então, abafa de novo os arquivos de Epstein, abafa, né, a mal-sucedida guerra no Irã. Não tem como os Estados Unidos vencer aquilo, mas, como eu disse antes, o Irã está pagando um altíssimo preço em vidas, as estruturas que estão sendo destruídas, mas há a possibilidade, muitos analistas, eu tenho lido diariamente diversos analistas, diversos jornais do mundo inteiro, eu acordo, já dou uma olhada assim, porque você tem muito fake news, muita parcialidade, né? Mas o Irã está incomodando muito Israel, muito os Estados Unidos e principalmente uma guerra econômica. Se a guerra militar é uma guerra assimétrica, favorável aos Estados Unidos e Israel, Estados Unidos a primeira potência militar e Israel a quarta potência militar, né? É uma guerra assimétrica do ponto de vista econômico e aí favorável ao Irã. O preço do petróleo disparando vai prejudicar a Europa vai prejudicar, já está prejudicando, né? Enfim, o mundo inteiro, né? Isso está chegando no Brasil ainda, o governo Lula está conseguindo, né, segurar, mas já tem racionamento no Sudeste Europeu, na Europa e etc. Então, Cuba entra aí nesse aspecto. A gente, né, e a Isa, né, nossa companheira aqui de programa e de lutas pelos direitos sociais, né, está lá prestando a solidariedade, né, foi um navio para Cuba, que é um navio leva petróleo que a Rússia está enviando, vai dar para 10 dias, então dá para segurar um pouco, né? Mas uma questão que a gente tem que lembrar também é que esse mundo agora ele está muito dividido em blocos, né? Mas isso mereceria uma análise, né, que vai levar muito tempo, não é o caso agora, mas onde a Rússia tem os seus problemas, né, graves para resolver lá na Ucrânia, na guerra contra a OTAN, né? A Europa, os Estados Unidos apoiaram a Ucrânia o tempo todo com muito armamento, muita tecnologia, muito equipamento de guerra, né? E a Europa continua, só que isso está se esgotando. A Rússia tem que pensar ali a China, né, com Taiwan e o Sudeste Asiático. Mas esses estados têm prestado apoio ao Irã, né, e têm, historicamente, prestado apoio também a Cuba. E, como eu disse agora, deve chegar um navio com petróleo russo, né, desafiando o bloqueio norte-americano. E aí, só para concluir, lembrar uma coisa importantíssima, gente. Isso tudo que eu estou falando nos diz respeito. Isso diz respeito diretamente ao Brasil. O Brasil é uma potência econômica, o Brasil é uma potência, nós temos muita riqueza, terras raras, e os Estados Unidos querem terras raras, né? Querem petróleo, querem nióbio, eles querem essas terras raras, nós temos muito isso. O Brasil não tem a capacidade de resistência a uma invasão militar norte-americana e talvez nem seja necessária uma invasão militar norte-americana, mas é aí que eu quero pensar rapidamente com você sobre a importância disso. O Brasil hoje
Você tem hoje, resistindo aos Estados Unidos aqui na América Latina, né, só o Uruguai, o Brasil, a Colômbia, o México e na América do Norte, o Canadá. Todos os outros estados estão caindo no domínio norte-americano. O Equador tem tropas norte-americanas lá. O Equador tem um escritório do FBI no Equador, ou seja, o governo do Equador, Noboa, um corrupto de extrema-direita horroroso, igual os nossos corruptos aqui de extrema-direita, esse governador de Minas Gerais, outros candidatos à presidência, etc., da extrema-direita. Não, o Noboa é um cara corrupto, né, e um cara que entregou a soberania do Equador. O governante do Paraguai, eu não sei se a gente pode chamar de extrema-direita, é um corrupto, né? É um oco também, despreparado. E tem tropas norte-americanas no Paraguai. E não tenham dúvida que o governo Trump não terá nenhum problema em intervir por bem ou por mal. Por bem não tem rios apoiando a extrema-direita no Brasil. Lembrando que a extrema-direita não é um ator legítimo no jogo eleitoral democrático. Não é. Esses caras não deveriam estar concorrendo, porque eles são traidores, eles defendem o fim da Constituição, o fim do Estado de Direito, o fim da soberania nacional. Eles são racistas, homofóbicos, né? Desqualificados e despreparados. Eles não são atores legítimos, mas isso foi naturalizado pelo mundo afora também. E hoje a gente tem o país dividido, né, entre esses caras horrorosos, despreparados da extrema-direita, né, e as pessoas que vêm da centro-direita, do centro, da centro-esquerda, da esquerda, que são democratas e que estão aliados, né, em volta do governo Lula e da liderança do Lula. Não tenho dúvida de que os estados vão intervir, aliás, já vem intervindo muito nas nossas eleições, com fake news, com o uso da inteligência artificial, e vão intervir de qualquer maneira. O Brasil está no olho do furacão. Nós somos muito importantes economicamente, nós somos muito importantes na política internacional, e eles não vão deixar, né, o Brasil continuar soberano. E como eu disse, Cuba, a gente tem que ajudar. Cuba vai resistir mais esse momento, né, dificílimo da história cubana, nos próximos momentos dessa história. Muito obrigada, professor, pelas reflexões. Antes da gente passar para a Bela e o Emerson também comentarem sobre isso e a gente fechar um pouco desse tema de Cuba, queria também reforçar algo que você colocou, né? Diante desse contexto, o principal instrumento que a gente tem para fortalecer ali a defesa do território cubano, né, a defesa da autodeterminação do povo cubano é a solidariedade, né? Cuba é um país que sempre foi tão solidário, né, que enviou médicos quando a gente precisava, que envia sua tecnologia, seu conhecimento quando a gente precisa, e esse é o momento da gente ser solidário com Cuba, então. E é diante disso que parlamentares, dirigentes sindicais, representantes de movimentos sociais, estudantis também, estão participando de uma caravana internacional de solidariedade a Cuba e levando, né, mais de 20 toneladas de produtos para ajuda humanitária ao país caribenho, né? Assim, a delegação brasileira conta também cerca aí de 20 pessoas, integra, né, o Nuestra América Convoy a Cuba, algo muito importante para a gente ir estimulando aqui no nosso país no próximo período. Esse exercício da solidariedade, justamente porque nós sabemos também, né, nós solidários a Cuba, porque defendemos a autodeterminação de Cuba, mas sabemos também que o próximo alvo, né, pode o nosso país também, né, diante dessa sanha imperialista. E aí, diante de tudo isso, Bela, Emerson, para vocês, qual que é a importância da solidariedade ao povo cubano e por que a esquerda brasileira precisa ter como agenda prioritária o enfrentamento ao imperialismo e a defesa da autodeterminação dos povos? Cuba já passou por muita coisa difícil. Sei não o que foi firmar uma ilha socialista, que de fria não tinha nada, depois atravessando todo o neoliberalismo, vivendo momentos de recessão muito extremos e chegando agora em outro momento de recessão extrema que tem a ver com o imperialismo desesperado do governo Trump. Eu tenho fé que o povo cubano resistirá mais uma vez, mas a solidariedade precisa acontecer. Para além dos movimentos que organizaram essa importantíssima caravana para levar alimentos, levar abraço, levar a nossa palavra para o povo cubano, eu acho que quando a gente desloca quadros políticos para Cuba, a gente também está dando um recado para o governo do Brasil. Está dizendo para o Brasil, não solte a mão de Cuba. Nós precisamos que o Brasil esteja na solidariedade ativa a Cuba,
sabe? Continue fazendo parcerias estratégicas de, por exemplo, ter cubanos no Brasil, atendendo a nossa população, mas em contrapartida, garantindo energia para Cuba, garantindo alimentos para Cuba e, em especial, pensando como que a ilha pode gerar mais soberania do ponto de vista energético. Eu vi esses dias a iniciativa de Cuba fazer uma instalação em larga escala de placas fotovoltaicas. Afinal de contas, é a Ilha do Sol também, né? Cuba tem muito sol. São iniciativas como essa que eu acho que vão garantir que Cuba possa viver uma transição soberana. Agora, é uma ilha. Precisa contar com a nossa solidariedade. Eu gostei muito, sempre gosto de ouvir o professor José Luiz Quadros, quando ele caracteriza o momento que nós estamos vivendo como um momento de crise nos Estados Unidos. É verdade. O imperialismo e o ataque aos países vizinhos, ele aumenta na medida em que também os Estados Unidos vivem uma crise moral hoje, com a divulgação dos arquivos Epstein. Ela vive uma crise econômica, com a questão da discussão sobre os limites, modelo petrodólar. Ataque à Venezuela tem a ver com a questão de que estava sendo realizada a venda de petróleo em moeda chinesa e não no dólar, como tinha estabelecido os Estados Unidos para o resto do mundo. E ela tem a ver também com uma corrida tecnológica. Nesse sentido, se insere o Brasil e, em especial, Minas Gerais. Eu venho acompanhando com muita atenção a discussão sobre a exploração das terras raras. Isso porque Minas Gerais tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, que está em Caldas, Poços de Caldas e também em Araxá. Hoje, o governo Zema vem operando um licenciamento ambiental para a exploração de terras raras de forma assodada, sem que o governo federal tenha definido um marco regulatório de exploração das terras raras. A gente esteve em Brasília junto com os movimentos, discutiu junto com o ministro Guilherme Boulos essa questão e sabemos que há um risco muito grande dos governadores acabarem forçando a barra para a entrada de empresas estadunidenses e estrangeiras, minando o debate que precisa ser feito sobre soberania na exploração das terras raras. Caiado, em Goiás, fez um acordo, gente, com a Embaixada dos Estados Unidos para a pesquisa e exploração de terras raras, passando por cima do governo federal. Zema também licenciou empresas italianas, que na verdade têm capital norte-americano, em Poços de Caldas. Essas empresas ainda não estão operando, mas é preciso que a gente observe que estão forçando a barra para tirar do Brasil a possibilidade de explorar as terras raras com soberania, responsabilidade social e ambiental. E isso é muito grave. O Brasil está hoje no centro da disputa geopolítica internacional e é por isso que a eleição desse ano vai dizer se o continua no passo de ser uma nação soberana, altiva, que faz acordos internacionais e determina a política internacional, como tem feito o presidente Lula, ou se vai virar mais um capachozinho do Trump, como foi feito pelo Javier Milei aqui na Argentina, que acabou, inclusive, com a legislação trabalhista, né, gente? Então, a eleição desse ano é sobre o nosso futuro, a nossa soberania, os nossos direitos trabalhistas, e não nos esqueçamos disso. Sim, Bela. E nossa responsabilidade de solidariedade a Cuba também diz respeito a uma disposição de estar do lado certo da história. Passando no mundo nesse momento, e o professor Quadros traz para nós uma aula sobre o momento geopolítico que a gente está passando, que vai redefinir a forma como as nações, os povos se relacionam. Então, quando eu assisto o noticiário, eu fico pensando, gente, como é que os meus filhos, os meus netos vão ler esse momento da história que nós estamos construindo e escrevendo agora? E uma das principais lições que a gente pode dar para o futuro é estar do lado certo. É tomar os posicionamentos corretos neste momento. Porque quando olha para o passado e vê momentos onde o foi construído, momentos onde a Primeira Guerra Mundial foi construída, e você consegue entender os passos que foram dados naquele momento, você pensa assim, olha, onde estavam os líderes, onde estavam os governantes, onde estava o povo quando essas coisas aconteceram. Então, a gente precisa se posicionar para que a gente possa, no futuro, dizer onde é que a gente estava e do lado de quem a gente estava. Quando os Estados decidiu massacrar a faixa de Gaza,
quando decidiu massacrar o povo do Irã, quando decidiu surrupiar a Venezuela e agora no momento em que decide sufocar o povo de Cuba. Precisa estar do lado certo da história e Cuba é um dos grandes exemplos de pro mais forte e eu penso que nós, esquerda brasileira, mas o povo brasileiro, precisamos estar do lado de Cuba nesse momento, porque é simbólico e ajuda a escrever a história. É isso, minha gente. A nossa conversa foi boa. A gente analisou vários temas aí hoje, né? Mas tudo que é bom tem que acabar uma hora. E o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês nessa semana. Obrigado, satisfação. Sempre muito bom participar do programa, desses debates, né? Mais uma vez, agradecer a Ana, a Flora, né? O Emerson, a Bela, bem-vinda, né? Vem participar mais vezes aí com a gente aqui também. Satisfação, um abraço a todas, todos e todas. Primeiro, agradecer a todos pela oportunidade desse debate, né? Eu acho que eu sempre saio engrandecido quando é o dia da nossa bancada, sempre saio muito feliz. Mas eu quero fazer um agradecimento especial para a Bela, que neste momento está na linha de frente da luta mais importante que o Estado de Minas Gerais está travando agora, que é a luta pela nossa soberania da água, a luta em defesa da nossa Copasa. A Bela chamou para si e priorizou dentro do seu mandato essa luta, e eu, sim, sou de fato, Bela, muito grato pelo trabalho que você tem feito. Então, eu te faço um agradecimento especial. Fico muito feliz de estar nessa bancada com você hoje. Ai, que lindo, Emerson. Água e energia também não são mercadoria e a gente vai lutar sempre pela soberania do povo mineiro. Amei essa bancada e vou combinar mais intercâmbios com a Isa, viu, gente? Ela participa lá e eu participo cá para a gente oxigenar as ideias. Agradeço demais, mais uma vez, a Flora e a Ana pelo convite do Brasil de Fato para estar nesse momento de reflexão que pode ser compartilhado com todos os ouvintes também da Brasil de Fato. É conteúdo de qualidade mesmo. Obrigada, gente. Adorei. Com certeza vai ser um sucesso esse intercâmbio. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos escutando agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Se ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou quer mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!